Graça e a paz de Deus. Eu peço que as pessoas ao ver esse vídeo aqui fiquem. As lives são compridas, mas você pode assistir depois. Então, agora nós vamos ler os evangelhos, mas antes eu quero deixar bem claro algo aqui, tá? Para as pessoas que vão assistir depois. Então, eu sugiro que você nunca fique pulando os vídeos, porque o que está acontecendo é que algumas irmãs, até as irmãs mais antigas eu falo, elas não assistem o vídeo todo. E só pode ser isso. Ou elas não estão compreendendo de fato nada que é falado. Que é o que eu acho muito esquisito, mas é normal. Jesus estava entre o povo e o povo não enxergava e nem compreendia o que ele falava, só quem tem o Espírito de Deus. Enfim. Muitas vezes eu cheguei aqui e avisei, dizendo assim, olha minha gente, ontem mesmo eu fiz um vídeo, tá aí, salvo, onde eu disse assim, gente, eu não vim aqui para ficar pregando catástrofes, acontecimentos catastróficos, porque desde que existe mundo, existe isso. E quem estuda muito assim a questão da história, geografia, história do mundo, as revoluções industriais, quem estuda questão de mudança de mapa geográfico, porque mudou várias vezes, todas as vezes que teve muitas guerras, destruições, eles mudaram, invasões, enfim, sabe, quem realmente vai a profundo. Não falo de livrinho de escola, eu falo de estudo profundo mesmo, sabe? Sabe que o sistema religioso sempre esteve junto com os governos e que eles manipulam toda a população e de tempos em tempos reduz. Eu espero que você esteja entendendo do que eu estou dizendo essa redução. Então vamos lá. Eu cheguei e falei, olha, na live recente inclusive, e é coisa que eu falo há muito tempo. Uma das coisas que eu falei recentemente, eu disse, minha gente, vocês acreditam em todas as profecias, inclusive ontem eu disse isso, e eu fiquei até assim, vamos lá, para eu falar por etapas. Porque tem pessoas aqui que entendem rápido, mas tem gente que não entende, e isso é uma dificuldade terrível. Mas nós temos que ter paciência com as pessoas, porque Deus esteve conosco, então ninguém é perfeito, mas vamos lá. Nós não somos perfeitos, não somos o dono da razão, não somos o dono da verdade, é o Deus que nos liberta. As igrejas, principalmente as igrejas assembleanas, têm aquele hábito de toda vez alguém se levantar lá na frente ou no púlpito ou em qualquer lugar da igreja, para profetizar a catástrofe. E tem umas pessoas mais conhecidas no Brasil, em cada país tem um, né? E aí eles sempre estão dizendo que ontem eu falei isso. Aí, eu vou destruir, eu vou pisar. Aí começa, eu vou acabar, eu vai ser isso, e vou fazer um reboliço e não sei o que, e vai matar, e vai morrer. Aí, a maioria das pessoas vai e diz, é Deus. Eu não falei isso ontem, quem estava aqui na live e assistiu sabe disso. É Deus. Aí na live eu disse, minha gente, Deus permite isso, para avisar, sim. Ou vocês só vão acreditar na capa da The Economist? Porque alguém veio falar comigo, né? Diz assim, olha, irmã, esse rapaz que profetizou lá na Venezuela, ele é um falso profeta. O Balaão profetizava, acontecia as coisas, ele não tinha parte com Deus. Você consegue associar as coisas e entender, minha gente? Se vocês acreditam na capa da The Economist, que ficam a maior repercussão no YouTube, em todas as plataformas digitais, se as mensagens subliminares que tem na capa da The Economist, que tem nos filmes, nas coisas, e até na abertura da Copa, em toda parte, por que não dentro do Cordeiro
Lá onde é o cordeirinho, o falso profeta, o que engana e seduz, porque estão juntos. Não importa. Deus está permitindo que as pessoas despertem. A capa da The Economist, eu acredito que é o quê? É o sistema que projeta uma agenda, e todo mundo sabe disso, e simplesmente eles executam aquilo. Só que existem forças malignas, espirituais da maldade, espíritos imundos, operadores de sinais, que isso não atua agora, minha gente, desde que existe mundo, desde o princípio. E eu ontem fiz um vídeo aqui, uma live, e disse, gente, meu dever é pregar a palavra de Deus. O único aviso mais importante que eu tenho para dar é para o Brasil. E que eu venho alertando desde 2019. Aviso para o Brasil não confiar em governos humanos, mas no próprio Deus, Criador dos céus e da terra e no seu Filho. Esse é o meu maior aviso para estar com a vida íntegra diante de Deus. Porque Jeremias profetizou que o juízo de Deus vai ser sobre toda a terra. Os profetas de Deus falaram a respeito deste dia. Por isso que quando João ia escrever o 7º, que é a ira de Deus, para os pecadores, Deus disse que ele não escrevesse, que já tinha revelado aos profetas. A Bíblia Sagrada tem tudo o que precisaria ter, mesmo que tenham arrancado alguns livros, excluído, mudado algum vocabulário, porque isso aconteceu. Ora, se nessa geração as pessoas já adulteram as escrituras, imagina 300, 400 anos, 500 anos lá atrás. O que é que não aconteceu? Só que a Bíblia é um livro onde em cada geração existiam servos de Deus que tinham sonhos, visões, revelações, que Deus falava com eles através desses meios de sonhos, visões e revelações. E na vivência do dia a dia daquela geração. Então eles escreviam para que as gerações futuras não fossem enganadas. Era o motivo das escritas. E quando eles falavam para o povo que o povo não obedecia, Deus poupava uma parte daquele povo que era fiel para preservar a semente do bem. Mas muita gente era pego de surpresa e destruído pelas guerras que os reis provocavam. E quando os profetas iam até os reis para falar do pecado que eles cometiam de infringir a lei divina, né, criar destruições, planejar o mal o tempo inteiro, eles nunca aceitaram. Era muito difícil de aceitar. Alguns sim. E sempre foi sobre governo, religião e a população. É só olhar para as escrituras. E quem não conseguir enxergar isso que eu estou falando, tá muito complicado, porque você vai precisar ler a Bíblia inteira. E examine, porque se você olhar somente para Isaías, até Malaquias, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque era sobre isso. Jeremias é um dos maiores exemplos. Jeremias chorava porque via seu povo ser destruído. Queria entender quando é que ia ser a expiação do pecado. Por isso que Paulo lá na frente, vai estar no Novo Testamento, Paulo vai dizer que eles queriam compreender em que tempo, em que ocasião seria a expiação. Ali eles estavam entendendo que era através de Jesus, porque lá no passado eles não tinham como entender, não era a época ainda de compreensão, estava bem distante. E Jeremias queria entender, porque Jeremias via a história dos seus antepassados só de destruição.
Ao ponto também de Ezequiel não entender por que, quando, como seria essa expiação, porque eles acreditavam que era sobre preservar o povo e cuidar do pedaço da promessa, território geográfico. E nunca foi sobre isso. Tanto é que Esdras, ele arranca os cabelos da cabeça, arranca a barba, rasga as roupas, e ele se desespera ao ver os filhos de Israel se misturar com outros povos. Porque a preocupação de Esdras era que as mulheres de outras nações que adoravam deuses estranhos, que não era o Deus vivo, criador dos céus e da terra, comprometesse. Então eles achavam que pela força do braço humano, eles conseguiriam, através de leis e de se preservarem, poupar. Mas não tinha como. Moisés viu isso. A história de Moisés todinha, a passagem de Moisés toda, por onde tudo que está escrito no Pentateuco, Moisés vivenciou tudo isso. E Gênesis, ele vai explicar isso já em Gênesis 3, que a serpente seria inimiga do povo de Deus até o final. E a serpente é um povo maligno. E não só existe um tipo de povo maligno. Existe a besta, que é um domínio. Existe a serpente, que é o mesmo do dragão, Satanás e diabo, que é o pessoal do simbolismo da lua e da estrela, para não dizer aqui o que é. Você tem que saber. É uma religião aí, que se espalha no mundo inteiro. E é eles que vêm do Oriente para causar destruição no final. E foi isso que Gabriel avisou para Daniel, que no final havia essa destruição. Que os reinos estariam divididos. E é justamente essa divisão. É um querendo um pedacinho de terra e o outro também. Sempre foi, minha gente, por causa de território, sempre foi por causa de poder. O homem, quando ele recebeu, você não olhou a carta de Ezequiel para Irão III, que era o rei de Tiro? Que ele chega para ele e diz, olha, você pensa que é um Deus sentado aí nos mares, oprimindo o povo? Até Daniel sabe a respeito de você. Você pensa que é mais sábio que Daniel? Ele vai dizer na Bíblia. Porque Daniel viu. Porque os profetas de Deus viam que o castigo era sobre os governos e sobre todo aquele que seguisse governo de homem. É a besta. Por isso que diz, quem aceitou a marca, quem seguiu os dominadores deste mundo, que o mundo está preso na morte carnal, onde há corrupção, concupiscência da carne, malignidade. O coração de um assassino só pode ser transformado, não é porque Donald Trump vai vir para cá, para o Brasil, como muitos estão pedindo, e fazer um trono para ele, e chamar Israel para botar uma bandeira da estrela de Renfã aqui, e dizer que haverá paz. Não há paz nem neles, porque são eles os causadores das destruições. Quem é que inventa a guerra o tempo inteiro, se não Israel e Estados Unidos? Porque eu não vejo nenhuma nação endoidando aí querendo arrumar treta com ninguém. Só Estados Unidos e Israel, o tempo inteiro. Mas eu fico analisando essas coisas e o que mais me choca são homens que se dizem entendidos, que lideram igrejas enormes e são cegos, irmãos, vocês. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Que o Senhor Deus abra os olhos de vocês depressa. Porque o meu intuito aqui nessa rede social não é ser melhor que ninguém não, viu? Eu estou em choque com tamanha cegueira. E agora eu vejo a decadência que eu me encontrava. Porque eu era de um sistema religioso a qual eu acreditava em tudo. Até o dia em que eu gosto muito do mar, porém nunca mais fui no mar. E meu marido começou a dizer, aproveita aí o mar, viu? Porque quando Jesus voltar não vai ter mar, não. Aí eu ficava assim, que loucura é essa, Senhor? Eu e Deus, eu pensando, de onde vem isso?
que é isso? Eu dizia, Senhor, eu quero compreender as Escrituras. Porque eu sei que aqui há enigmas. Eu sempre pedi a Deus desde criança. Porque coerentemente eu tentava encaixar as coisas, elas não se encaixavam. Não havia coerência, é o motivo de ter muitos ateus. De pessoas entendidas racionalmente, mas não ter o Espírito de Deus para compreensão. Porque quando eles vão ler a Bíblia toda, você já viu aquela história, e é real, que o homem lê a Bíblia todinha, lê, relê, e depois vira ateu? Porque aqui foi escrita para não ser rasgada. E mesmo assim, ela ainda é rasgada. Tocada a fogo, proibida de... Até um aplicativo de Bíblia está instalado num celular. Porque quem lê pelo Espírito nunca mais fica refém de Bolsonaro e Lula. E nem de Donald Trump, nem de Elon Musk, com tantos, mais de 60 mil satélites lá em cima, infernizando e monitorando a vida de todo mundo aqui embaixo. E ainda mais consultando o oculto para saber qual vai ser a próxima catástrofe. Aí a irmãzinha muito querida veio me perguntar. Ela disse, olha, estão dizendo, olha esse vídeo aqui de um americano falando que o menino lá da Venezuela é um falso profeta por causa disso, daquilo outro. Ué, a capa da The Economist também é. Balaão falou as coisas e Deus vai falar, minha filha. O bem e o mal foi Deus que criou. Não importa. Agora, a gente sabe que eu tinha falado já disso. Quem é antigo aqui sabe disso, que eu sempre disse isso aqui. Minha gente, esse pessoal que vive profetizando catástrofe a todas as destruições, dizendo, é a ira de Deus, ele vai matar. Tem uma que faz isso, aqui no Brasil. Ele vai matar, e vai destruir, e vai fazer não sei o quê, e vai acabar. Aí acontece. Aí o pessoal endeusa. Os espíritos sabem do que eles vão causar. Porque são eles, operadores de milagres e de prodígios, sinais nos céus e na terra. Jesus disse, eu li ontem, tá lá, e estava, não vou repetir, porque eu vou ter que ler os evangelhos com o povo aqui. Porque existe um pessoal que está comigo desde o início, que viu todos os acontecimentos, só que não como um aviso para você sair com a lata d'água e um colchão, correndo e juntando comida, desesperado, como muitos na época estavam aqui assistindo a lives e induziram pessoas até vender herança, doar herança. Olha o absurdo. Eu tenho hora que dá pegar um bambu, meu irmão, se eu tivesse numa roda com vocês. Vocês podiam esperar. Não, tô brincando. Deus tem misericórdia. Ai, Jesus amado. Vamos falar sério. Mas é revoltante, meus irmãos. Vocês que são mais antigos aqui, que sempre estão nas lives assim que abrem, que estão disponíveis, e outros que depois vêm, que estão aqui há muito tempo comigo, são pessoas que juntamente comigo, porque eu me encaixo junto com vocês, eu não posso dizer assim, eu estou aqui, vocês aqui, não, nós somos juntos, numa bandeja onde come você e eu, pão e água da parte de Deus para abrir nossos olhos, porque somos carnais pecadores buscando a santidade, não olhar para baixo, mas olhar para o alto, porque é Jesus, nosso Redentor. E aí, naquela época, teve gente que pediu dinheiro pro povo, dinheiro que foi até de... Teve gente que saiu de Portugal pra cá, largou noivo, porque aconselharam largar o noivo. Era uma loucura, gente com uma... Olha, meu Deus, que gravidade isso. Foram para um retiro, foi uma confusão. E foi porque eu fui procurar saber, os próprios irmãos vinham me contar, irmã. E as próprias vítimas vinham falar, irmã, se eu tivesse ouvido você, eu não teria caído nesse precipício. Irmãos,
Até hoje eu continuo avisando. Seu mestre é Jesus, não sou eu. Apenas eu sou uma serva de Deus, que eu venho lendo com vocês as escrituras, e quem está aqui há mais tempo, como eu estava falando, sabe dos acontecimentos, mas não como o povo do YouTube gosta de contar. Porque o povo do YouTube bota logo um QR Code, faz um sensacionalismo e começam a dar temor ao povo, uma loucura onde as pessoas se desesperam. Quando, na verdade, Deus, quando ele vai avisar, ele avisa para você se precaver. Ele está te predizendo para você se preparar espiritualmente, porque se a gente morre numa destruição, estamos salvos. Ou se a gente ainda vai ficar, ele dizer, foge. Você consegue entender? É sobre isso, e precisa ter uma coerência para não me confundirem com essa ruma de gente que tem aí, que vive na doideira, meu irmão. E eu não tô nessa paranoia aí, não. Eu amo isso aqui, ó. Bíblia. Tudo que eu for falar, até um sonho que se eu tiver, se ele não tiver aqui, não serve de nada. Se eu sonhar e esse sonho se encaixar no que a palavra diz, aí tá certo. Mas eu posso sonhar, minha filha, com um anjo de luz, uma coisa resplandecente. E se isso não se encaixar aqui, pode jogar fora. Eu sempre falei isso aqui lá atrás. Os irmãos que são mais antigos aqui sabem do que eu estou falando. Os avisos que foram dados é para prevenção, para advertência, para observar. Por exemplo, algumas pessoas perguntaram o que é essa foto do lobo com governantes com faca na mão. Foi uma visão que eu tive. Em 2000 e, sei lá, nem lembro mais. Nem lembro mais. Irmãos aí que devem lembrar, porque é tanta coisa, né? Às vezes a gente acaba esquecendo. Mas foi uma visão que eu tive de Deus dizendo que não era para eu votar no Bolsonaro, não participar de política nenhuma, que ele era um lobo. É para resumir, porque não foi assim, né? Eu vi ele, eu já falei, tem live salva aí, o pessoal ainda assiste e não entende. Assista as lives. Tá com preguiça? Muitos de vocês têm preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça de ler, meu irmão? Bota no Cid Moreira para ouvir. Tá lá a Bíblia inteirinha. Vai ouvir. Não tem um tempo, irmão. O problema é tempo. Hoje, arruma um tempo para Deus, viu? Para sua alma, porque Deus tem tempo eterno, ele é eterno. Nós é que não somos ainda. Estamos aguardando a transformação da carne corrupta na carne incorruptível. É bem sério. Aí o que pra gente começar a leitura dos evangelhos, o que eu vou dizer a respeito da Venezuela. Quando tem um vídeo que eu postei agora nos stories, eu tô até com o cabelo curto, pintado de cor clara. E a Flávia mandou pra mim, dizendo, Carol, os avisos que Deus te avisou pra dizer pro povo. Aí foi avisado que esse ano ia ter os tremores, porque isso faz parte da agenda deles. Isso não é adivinhação, isso é agenda, meu irmão. Isso é uma agenda globalista. Que muitos sabem, os espíritos é o que mais sabe, que são os que ajudam a provocar os enganos. Deus diz que enganou o mundo, seduziu, com sinais e prodígios, se juntou com os reis do mundo inteiro para causar destruições. E no livro de Daniel vai falar que os reis vivem brigando. Jesus vai alertar que isso aí era comum entre eles e sempre foi, meu irmão. Olha, existem cidades inteiras que estão submersas no meio de rios, mares. Sabia não? Ou você pensa que o percurso do mar ainda é o mesmo, do rio? Muitas coisas mudaram. Muitas coisas. Nós estamos séculos e séculos à frente do passado. E as pessoas têm a mania de achar que tudo é aqui e agora. Existiu coisas que já se cumpriram. Pessoas que pensaram que já era o apocalipse. Porque botaram esse nome. O apocalipse. Maremoto, destruição. Meu irmão, a Bíblia, Deus não é contraditório, mentiroso. Ele diz que vai destruir quem destruiu a terra. Aí você que vive pregando aí a destruição e bota a culpa em Deus,
É claro que é permissão de Deus. Até botei um vídeo, amei o vídeo de um homem aí falando. Que ele vai e conta. Tá aí nos meus stories, depois assiste. Ele dizendo, olha, Nabucodonosor, inclusive eu já falei sobre isso. Deus permitiu, usou ele como juízo para aquele povo. É tudo permissão de Deus. Ora que se Deus diz na palavra dele que ele vai destruir os ímpios, que os ímpios não vão reinar, que não vão herdar a terra. Está no livro de Daniel, está no livro de Jeremias, está no livro de Isaías, de Ezequiel, está em toda parte. Aí há pessoas que não examinam as escrituras, pegam textos isolados e faz uma confusão. E é muito complicado. Tem gente que está dormindo em sono profundo, deitado realmente em berço esplêndido e não consegue entender e precisa acordar depressa. Eu avisei ontem, eu disse o seguinte, olha, todos os avisos que eu tinha que dar, tá aí. Que foi a respeito de não confiar em governos humanos. E quando disserem que é para nossa paz e segurança, inclusive isso está na Bíblia e é por isso que eu creio, na visão e revelação que eu tive, entendeu ou não? Porque em 2011, depois de eu ter a visão do tsunami do Japão, porque eu vi, não adianta. E eu não vi como vocês, que gostam de fazer o sensacionalismo. Entendeu? Uma jovem de 20 e poucos anos era eu, entrando na Jacaúna Decorações da Imbiribeira. Quando eu entro para trabalhar de manhã, meus cabelos enormes, passa um vento bem forte e eu sinto o cheiro do mar. Eu me virei. Quando eu me viro, eis que eu, carnal humana, não vejo mais nenhum ser humano, nem móvel, nem avenida, nem nada. Eu vejo as águas vindo, revirando com tudo. Eu começo a gritar no meio da loja. Ora, eu estava vendo realmente. Eu ia fazer o quê? Correr para onde que eu não tinha onde correr? A gente tem visão porque quer? Não. Eu não. Tem aí, minha irmã. Era bom que Deus te desse. Porque seria maravilhoso. Quanto mais pessoa, melhor. Porque assim eu não levo o nome de doida sozinha. Então, naquele momento, eu fiquei gritando, não! E eu fechava o olho e continuava vendo. E eu desesperada, e até que terminou a visão, eu me retorno ao normal, vejo a menina do meu lado, ela, Carol, segurando a minha, nem sentia que ela estava me segurando. Eu, meu Deus, vai acontecer alguma coisa terrível, Deus me mostrou, eu vi umas águas vindo destruindo tudo, vai morrer muita gente, destruir a torre. Chegou a me arrepiar só de lembrar, porque a carne é muito fraca, a gente tem essas emoções. Ai, Jesus. Eu fiquei tão desesperada naquele dia. Aí depois, para resumir, 7 anos depois, eu tenho do Japão, saio correndo de dentro de um trem, meu irmão, para chegar em casa o mais rápido possível. E no dia seguinte era notícia em toda parte. Então fui tendo muitas visões e Deus foi me mostrando que isso é provocado. Mas Deus permite. Tu acha, olha, Nabucodonosor queria fazer as coisas erradas dele. Os reis na época não queriam sair destruindo. Esse era o plano deles. E Deus não deu um livre-arbítrio? O que Deus fazia? Chamava os profetas. Os profetas iam lá, olha, se arrependam. Sirvam a Deus, parem de adorar imagens. Vocês ficam contratando artífices para construir deuses que não falam, que não andam. Ficam aí, vocês vão jogar esses deuses de vocês fora, porque eles não vão lhe ajudar no dia da destruição. Aí chegava para os governantes rasgavam, mandava prender, açoitava os profetas, mandava matar, quando não mandava matar. E Deus sempre falou por meio dos seus servos, para condicionar o povo a se livrar da maldade do próprio homem. Aí é Deus que provoca ou é o homem que quer fazer o mal? Foi Deus que mandou Donald Trump ir lá. Ele é o Salvador, é? Eu que saiba quem salvou o mundo é Jesus. Donald Trump, quando ele começou a dizer que era para ajudar a Venezuela, eu orei. Aí o Senhor disse, é o interesse das riquezas. Muitos veem isso, mas outros não. Acham que é para ajudar. Inclusive, meu marido é de acordo, sabia?
Cheguei a gente quase a discutir por isso, eu encerrei, porque não adianta, eu não posso, né? E aí ele tá ajudando sim, porque aquele homem tava aprisionando o povo lá. Eu disse, meu Deus, quem quer destruir, manipula primeiro um caos, para depois vir como um salvador. Ele morde e assopra. É muito leigo, é muito menina a pessoa acreditar no ser humano. Eu prefiro acreditar em Deus, com certeza. Aí quando ele disse que prendeu e que tá lá e não sei o que, aí eu cheguei aqui nos stories desse Instagram e disse pra vocês. Ele vai destruir lá, vai haver um terremoto lá. Ele vai começar a brincadeira dele lá. Igual eu falei, igual faz com a Palestina. A Líbia, a Ucrânia tem uma história horrorosa do passado. Até hoje esse povo sofre. Eu conheci uma ucraniana lá em Portugal. Elas me relatavam isso. A menina trabalhava num café e eu morava em cima. Eu descia para tomar café, chegou um período de época de Natal, eu trabalhei lá nesse café para ajudar. E a gente começou a conversar muito. Uma época ela chorou. Ela disse, olha, a história dos meus avós, dos meus antepassados é terrível. Ucrânia foi muito massacre, tudo por causa de poder de governos humanos, de governo de homem. E ela contou muitas coisas. Então eu sou uma pessoa que eu já passei por muitos lugares, eu conheci muitas pessoas, eu ouvi muita gente, eu conheci gente influente daqui do Brasil, porque quando eu trabalhava com a calvície, né, eu tive acesso a pessoas de muito entendimento, pessoas que conhecem muita coisa. Então eu tive acesso, eu fui juntando. Como a gente examina as escrituras, a gente ora, Deus bota a gente em determinados lugares, a gente vai colhendo e monta o quebra-cabeça. É fácil de montar quando Deus está no negócio. Então não tem como dizer assim que eu vou acreditar nos líderes que chegarem aqui depois e dizer que eu estou distorcendo, mas vocês estão procurando forças de homens e vão precisar da força de Deus para se livrar dos próprios homens a qual vocês idolatram. Porque a besta dos eventos está bem claro para mim que é os Estados Unidos. Porque na época do Império Romano eram eles a besta dos eventos. Na época da Pérsia, eles eram a besta. Todo tempo existiam dominadores que vieram para fazer a sua própria vontade. Deus tirou Abraão de lá da sua parentela por causa do seu próprio pai, do seu povo lá, adorar outros deuses, lua, sol e tudo que tinha, até animais. E ao ponto de sacrificar seus primogênitos. E era isso que Abraão olhava e não queria. Por isso ele foi tentado nessa parte, provado nessa parte. Sabia? Porque Abraão não era de acordo com o que acontecia. Ele não queria um Deus que o pedisse o seu primogênito. Mas os governos da terra adoram um Moloque, um Baal, uma deusa, o postezinho que tem na sua praça e da sua cidade, um obelisco. Pois, são simbologias. Sabe o céuzinho vermelho, laranja e amarelo lá na Venezuela? E que uma irmã falou para mim que ficou lá em São Paulo? Pode se preparar para os abalos. E eu já disse aqui, anos atrás, quando tiverem poeira laranja no céu, vermelho, amarelo, pode convocar o povo da cidade para pegar... Isso é loucura? Loucura é não dar 7 voltas para a muralha cair. Entenda o que eu quis dizer aqui agora. Faça o improvável, porque eu estou dizendo, se isso ocorrer aqui, minha irmã, se isso ocorrer aqui, onde eu moro, de ficar tudo laranja, poeira, laranja, céu vermelho, eu pego um megafone, que eu tenho bem ali no meu guarda-roupa, saio pela cidade, solte as mangueiras, convoque, molhem tudo, pode, alguém há de acreditar. E eu já falei aqui para as irmãs, você mora numa casa, no campo? Avise seus vizinhos, molhe todo o quintal e molhe tudo, pegue já daquelas mangueiras bem grandes,
até de irrigação, aquelas bem grandonas, molhe para cima, porque não tem. Falei até sobre as cisternas, elas devem ser tudo vedada ao redor, por conta da contaminação que essas criaturas o tempo todo tentando contra a vida do ser humano. Existe sistema, o mesmo sistema que faz chover em Dubai, é o mesmo sistema que eles usam para criar seus eventos catastróficos. E a cada medida que a tecnologia deles, junto com esse povo do espírito do mal, só fazem coisas piores, né? Mas a palavra de Deus diz que a maioria não vai acreditar e que vai ser destruído. Diz que uma terça parte da humanidade não se arrepende. Sabe por quê? Porque é justamente a terça parte que se rebelou contra Deus e que caiu. Está lá em Apocalipse 9. Vocês estão procurando os caídos? Está acontecendo. A Bíblia é atemporal e profética. As pessoas olham para o Pentateuco, para Gênesis, para os livros do Antigo Testamento, como algo que já passou. Só que eu digo que se você olhar para ele, a profecia está vivíssima. Ela aconteceu, foi acontecendo, está acontecendo e vai acontecer. É que o início é o espelho que reflete todo o fim. Porém, estão agarrados no resumo de Apocalipse. João viu. É um resumo. Mas isso aqui que João escreveu, que está aqui nesses pequenos livros de Apocalipse, está expressamente explicado de Isaías até Malaquias. E não só isso. Todos os outros livros do Pentateuco. Se alguém quiser falar a verdade e disser, vamos deixar para ler outro dia o Novo Testamento, pegue o Antigo. E aqui mesmo se prova a existência de que o Verbo se fez carne. Mas as pessoas, quando ficam num podcast com um judeu, cagam-se de medo. Chamam-se os líderes religiosos, fica aquela briga louca, uma coisa sem sentido, levando pau de coisas que não deveriam nem ser discutidas. Pelo amor de Deus. O sistema religioso do Brasil é caído, totalmente caído. É um povo que faz uma igreja e bota camarote pra gente que é famoso, estacionamento privado para quem é famoso, porque os seres humanos, os brasileiros, se acham melhores uns que os outros. Por isso essa nação é dividida. E isso, talvez o Trump fica maravilhado. Todos os governos de fora é o que ama nessa nação, é a distração. É um povo dizer que ama a Deus, mas viver um pé de guerra. É pai matando o filho por causa de Bolsonaro. É gente brigando, ficando com raiva de parente porque o outro quer votar no Lula. Todos são farinha do mesmo saco. Eu não tenho partido político nenhum. Só Jesus na causa. Só Deus. Todos os dias da minha vida eu amanheço e pergunto e falo no meu pensamento, Senhor, será que é para eu continuar falando nessa rede social? Porque me dá um desespero, Pai. Ontem eu ia apagar tudo o que tem aqui, tu acredita? Eu ia apagar tudo e disse, eu vou começar só um vídeo, eu vou explicando devagar. Só para você ver como é uma luta do espírito com a carne. Porque a carne tem medo. Mas o espírito em Deus é forte. Não ache que vir para aqui é fácil. Eu deixo de fazer tantas coisas. Minha gente, é igual a irmãzinha estava falando, Isabel, acho que é Isabel. Eu poderia, muitas vezes eu fico pensando assim, eu disse, meu Deus, eu poderia fazer tanta coisa. A primeira coisa que eu poderia fazer, eu fico assim, imaginando às vezes, primeira coisa que eu poderia fazer, eu ia excluir esse Instagram.
Nunca mais ia querer saber negócio de Instagram para ficar postando nada. Eu ia fazer só um Instagram simples e privado, para eu ver algumas coisas de artesanato que eu gosto, de algumas coisas boas de pessoas criativas, de olhar coisa que mexe com a natureza. Eu ficava vendo essas coisas assim de vez em quando. E ia viver a minha vida, trabalhar, buscar o Senhor, pregar o Evangelho por onde eu chegar, porque é com a minha conduta que eu prego o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: vocês são uma carta lida pela sociedade. Mas as pessoas acham que vão ganhar almas gritando: olha a catástrofe, olha a destruição, você vai pro inferno, tá de short curto, tá, o diabo vai levar sua alma. Tem muita gente perturbada. Isso não é pregação de Evangelho. Meu Deus do céu, Jesus esteve com as pessoas improváveis. Os discípulos dele não eram pessoas santinhas, não, irmão. Estavam sendo tratados até o fim. Nenhum de nós somos perfeitos. Ninguém se acha alguma coisa, porque não há ninguém perfeito, só Deus. E a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Porque senão, se ele não quisesse, ninguém se salvaria. Mas ele quis se entregar. Por isso, quando diz: olha, eu tenho poder para fazer com que essa coisa aqui, eles te entregaram aqui, ó, eu tenho poder para... Não, nenhum poder vem de você, senão Deus que deu essa autoridade para hoje acontecer isso que vai acontecer comigo. Que foi quando Pilatos estava lá e Jesus estava sendo julgado, condenado pelo povo. E ele disse: fale alguma coisa que eu posso. Não podia. Era plano de Deus. Era necessário que os governos cumprissem a maldade que havia neles. Os sacerdotes de Israel, os pastores, toda a religião do judaísmo na época era coloiada, culminado com o Império Romano. E esse é um dos motivos de terem matado Estevão. E Estevão denunciou eles. Vocês mataram Jesus por medo de Roma incendiar Jerusalém. Até hoje é a mesma coisa. Sabe o acordo de Constantinopla, a lei e a carta? Teve uma época que eu cheguei e li. Eu peguei e postei aí nos stories. Li não, eu postei nos stories. Que tem uma carta que eles dizem assim: não façam adivinhações, que eram as predições, né? Não façam, que eram as profecias, as predições, não façam adivinhações, não se excluam da sociedade, se juntem a nós. É sobre isso. Se juntar ao governo para ser manipulado pelo governo do homem, não o governo de Deus. É só olhar para as escrituras, mas eu entendo que essa abertura de olhos e ouvidos é só por Deus. Então aqui, infelizmente, vai ter homens que vão estar caçando o anticristo. E isso eu já venho falando há anos aqui. Minha gente, que anticristo que vocês estão caçando? Se já tem muitos. Isso surgiu depois que Jesus veio, né? Porque não poderia ter anticristo sem Jesus estar. É só ir raciocinar. Aí por que você diz: olha, meu Deus, obrigada, Senhor, por abrir meus olhos. Minha gente, uma vez eu vi o Lamartine Pozzella num podcast dizendo que quando o anticristo sentasse lá no trono de Salomão, lá em Israel, ele iria assinar um acordo de paz e que no dia seguinte aconteceria o arrebatamento. Eu não sei onde está esse podcast aí. Eu fiquei horrorizada quando eu vi aquilo. Eu disse, aí ele vai e menciona Isaías 66. Eu disse: misericórdia. Que é isso, Senhor? Que loucura é essa? Porque Isaías 66 fala que Jesus veio antes da dor de parto e que ele foi que fez a obra. E ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Logo, não tem nada a ver com o templo de Salomão, o livro de Daniel lá.
para dizer as 70 semanas, isso já ocorreu. Jesus já foi morto, ressuscitou, cumpriu o propósito, está fazendo, reinando na terra, regendo o sacerdócio e a nação que ele comprou, que é o corpo de cada servo seu, onde ele habita e já reina e governa. Aí é claro, aí ele disse, o anticristo já deve ter nascido. Eu não acreditei que eu escutei isso. Meu irmão, pelo amor de Deus, arranca isso da... Tem irmãs aqui assim, tá? Tem irmãs aqui assim, caçadora de anticristo. Eu vou derrubar isso aqui agora. Se você não entender, você não vai entender, meu irmão. Se você não invocar a Deus para enxergar o que eu tô falando. Pelo amor de Deus, gente. Pegue 1 João capítulo 2 e leia. Pegue 1 João capítulo 4. João está falando ali dos judeus, dos saduceus, dos fariseus, dos cretenses. Havia muitas religiões. Por toda parte havia judeu, meu irmão. Na Europa eram muitos judeus. É uma religião. Havia por toda parte. Havia judeus que creram que Jesus era o Cristo, o Messias? Sim. De várias religiões, pessoas saíram e se converteram a Cristo, ao Messias, Jesus. Mas havia um povo que não. E era justamente sobre eles que João estava falando. João, quando diz que eles eram do nosso meio, mas saíram, para ficar provado que nenhum deles falava a verdade, que eles eram mentirosos. E que a mentira que eles contavam não procede da verdade de Deus, de que o povo de Deus tinha um Espírito Santo para não ser enganado. E ele diz, o que eu escrevo a vocês é a respeito dos que estão tentando enganar vocês. João estava falando de anticristo, por quê? Só poderia surgir o anticristo quando Cristo chegasse. Antimessias. Cristo significa Messias. Jesus era o Messias e só poderia ter pessoas contra ele quando ele aparecesse. Ele diz, eu estou falando do que eu falei que iria vir, que agora já está no mundo. João vai dizer. Ele está dizendo, quando ele começou a aparecer, Jesus começou a ter problemas com os religiosos que interrogavam ele o tempo todo e procuravam matar ele. Lembra que Jesus mesmo vai dizer, vocês têm por pai o diabo. Porque vocês estão procurando me matar. Por que pai? Porque são descendentes da serpente. Raça de víbora. Por que Jesus chamou de raça de víbora? Descendente de serpente. Descendente dos maus, irmãos de Caim. Descendência de malfeitores. Filhos da noite, não do dia. Lembra? É só juntar o quebra-cabeça. Aí, claro que não poderia ter um anticristo antes, né? O anticristo só surge a partir de Cristo. E por que aumentou? E por que ficou mais? Porque até hoje se propaga que Jesus é o Messias, o Cristo. Por isso há muitos anticristos. Filhinhos, já é a última hora. Já há muitos anticristos, e para ficar provado que nenhum deles é do nosso, por isso que eles se foram. Ninguém que tem o pai nega o filho, tem o pai. Para você dizer que adora a Deus, você também tem que crer na obra que Deus fez. Porque a obra que Deus fez foi um segundo Adão, porque o primeiro já faliu, pecou. Ele estava dizendo a primeira geração maligna. Aí depois de 42 gerações, pode algo de bom vir de lá? O remanescente. Escrito lá em Gênesis 3, remanescente significa o que restou. Jesus foi gerado da boca de Deus. A sua palavra, no útero de Maria, concebeu aquele que havia sido prometido desde o princípio. A única coisa de bom que tinha
Ele traria luz no meio das trevas. Haja luz. E fez separação ali. E então foi gerada a nova Jerusalém a partir de Jesus, um novo mundo. Por isso que diz que desde o princípio já não tinham seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto. Este é o significado. Porque foi a partir da ressurreição que existiu a nova Jerusalém. E automaticamente os anticristos, que são filhos da serpente. Por isso o Senhor diz, vocês são da raça da víbora. Você consegue entender? Há uma coerência. Chamem os ateus. Porque já teve ateu me procurando. Até esse menino. Tem vários. Mas teve um menino que foi atrás do meu telefone que eu tinha na minha página pessoal e veio falar comigo. Oi, irmã, me perdoe. Eu vim falar com você, olha, eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava desse jeito que o povo prega. Não tinha incoerência, não se encaixa, mas eu estou impressionado. E é eu que faço isso? É nada. Do mesmo jeito que vocês hoje estão ouvindo, eu também estou, irmão. E quando eu ouvi isso da parte de Deus, eu fiquei, meu Senhor, como o mundo está enganado. Vocês ficam o tempo todo acusando a serpente até agora. Foi por causa da serpente. Foi por causa da serpente, Eva. Por causa da serpente. O homem, a mulher. A culpa é de quem pecou. Quem pecou? Todos. Todos pecaram e foram destituídos. Destituído é alguém que estava e deixou de estar. Aí Deus disse, estão nu, encontrei vocês nu. Aí lá em Apocalipse, tomara que não seja encontrado nu. E essa nudez nunca foi sobre fazer roupinhas. Essa nudez é espiritual. A ausência da presença de Deus faz com que o homem haja com o espírito do engano, com o espírito da maldade, com espíritos imundos, operadores de milagres, de sinais e de prodígios, os que estão ao derredor, buscando a quem possa tragar, porque assim como caíram e foram filhos da rebelião, vão arrastar o no total, desde o princípio até o último dia, a terça parte. Vamos ler. Olha, eu disse que eu ia começar os evangelhos, mas quando eu começo a falar para explicar, só Jesus mesmo. Meu Deus. Eu vou encerrar aqui para a gente começar a leitura dos evangelhos, tá? É melhor. Para não ficar tão... Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, peraí. Olha, esse testemunho de Flávia é sério. Flávia, quando ela começou a assistir minhas lives, foi até engraçado. Que tinha muita gente doida aqui mesmo, assim, gente surtada, entendeu? Tinha um pessoal perigoso. E teve um momento de ser até caso de polícia. Vários casos de polícia. Enfim, aí a Flávia, eu bloqueei ela. Com medo dela. Porque tinha muita gente louca. E aí eu achava que ela era uma do meio, né? Aí eu bloqueei ela, não foi, Flávia? Aí depois desbloqueei, não sei como foi. Eu sei que aí ela pegou meu contato. Não sei se eu dei, nem lembro mais. Aí ela, todo dia, a Flávia mandava mensagem. Era textos, áudios e áudios. E eu disse, meu Deus do céu. E ela era uma sede. E ela... Carol, isso, e por que isso? E por que não sei o quê? Mas eu preciso saber. E ela ficava direto. Eu disse, menino, que menina, essa mulher tá... Meu Deus do céu. Aí Deus dizia, paciência. Aí Jesus me deu paciência todo dia. Aí ela, quase todo dia, era direto. Mensagem. E eu, nessa época, eu era muito grudada na Lorena.
A gente conversava direto, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. A gente sempre conversando. E a Flávia, tome mensagem, tome mensagem, tome mensagem. Depois eu comecei a perceber que a Flávia começou a vir com interpretações, a qual eu não tinha conversado com ela, que era do mesmo modo que eu enxergava sem ter falado. Eu disse, o Espírito Santo de Deus abriu os olhos dela. Naquele dia, ela tinha me mandado um texto bem grande. Quando eu li aquele texto, eu às vezes, eu esperava outro dia para ler, porque eu não gosto de acelerar os áudios e nem de ler de qualquer jeito. Então, se alguém vai mandar alguma coisa para mim, eu posso visualizar e não te responder naquele momento, é porque eu ainda vou ouvir com calma para depois eu responder. Pode acontecer de eu esquecer. Enfim, aí eu peguei, sentei e li. Quando eu li, eu disse, meu Deus, o Espírito Santo abriu o olho dela. Eu fiquei maravilhada. Eu cheguei até a dizer assim, minha gente, nas lives, Deus abriu os olhos da Flávia. Tem algumas mulheres aqui. Aí comecei a ver outras irmãs. Porque quando o Espírito de Deus faz isso, você nunca mais é escravo de ser humano. E nós vemos homens pastores que estão nos governos, porque pega como exemplo a vida de Davi. Aí diz, não, Davi governou, os filhos dele, não sei quem. Aí pega, mas Deus não está no meio dessas tramóias de vocês, não. Vocês se vendem. Olha, e Deus foi tão perfeito, Ele é tão perfeito nas nossas vidas, que antes de eu fazer lives, eu passei por uns anos trabalhando com um público masculino, fazendo tratamento de calvície. Ali eu conheci empresários de grandes empresas do Brasil e até fora do Brasil, que vinham pessoas de fora para fazer capilar comigo, e eu conheci cada coisa, até da política e de muitas coisas que eu jamais irei contar, porque eu não posso fazer isso com essas pessoas, e isso me fez abrir os olhos. O que é esse mundo aqui? Ao ponto de quando Deus mandou eu largar o meu trabalho, que eu tanto amava e ganhava muito bem, eu entender. Porque eu vi o físico, e que ainda não entendia, porém ficava assustada. E aí depois eu fiquei, o período que Deus disse que a gente, a partir de 2019, Deus disse que eu não ia para ir para shopping, para lugar nenhum, porque ia ter uma doença no mundo, e Deus me falou um bocado de coisa. E eu comecei a alertar aqui na minha casa, ninguém viaja, a gente não vai viajar esse ano, ninguém sai para lugar nenhum, e o povo é doida, tá doido. Eu digo, pois então vocês vão só, porque eu não vou para canto nenhum, e não fui mesmo. Não fui, viajei em 2019 para lugar nenhum, e muitas outras coisas, quer dizer, de 2018 para 2019 eu tinha viajado, porém quando foi de 2019 para 2020, ninguém foi. E antes eu já tinha dito aqui na minha casa, avisei aqui, as meninas que trabalhavam comigo, que até então eu ainda trabalhava, eu avisei, Deus falou comigo no meio delas, entendeu? Uma longa história. Aí, foi aí que eu comecei a juntar as coisas. Eu disse, meu Deus, faz sentido agora o que aquele homem fulano de tal me falou. Meu Deus, aí comecei juntando. Aí eu ficava com o tempo de estar em casa, Deus começava, eu estava fazendo minhas coisas normal do cotidiano e Deus, abra a Bíblia, leia. E quando eu ia ler, o Senhor me revelava. Às vezes eu em live, pregando, lendo, Deus diz, você vai ler tal livro, tal livro, tal livro. E na hora, quando eu ia ler, Deus me revelava ali na hora. Muitas vezes, muitas das revelações, principalmente sobre Israel, foi em live ao vivo. Em live ao vivo. Eu estava lendo, era de noite, inclusive, eu lendo, e quando eu li, eu voltei de novo e já vim com a interpretação. Os irmãos ficaram em choque, eu também no mesmo momento. E foi desse jeito. Entendeu? E é uma coisa séria. Eu vou encerrar aqui para abrir de novo, para a gente ler os evangelhos, porque senão eu não consigo.
E eu querendo comer, querendo fazer um bocado de coisa, não dá. Porque se eu vou viajar e aí não sei nem como é que vai ser. Pra ser sincera, eu não queria viajar, não gosto. Aí para quem quer entender as escrituras, comece ouvindo elas. Pegue a Bíblia, narrada, na pessoa que você mais gosta de ouvir. Eu ouvia muitas vezes, porque eu sempre fazia isso. Eu ficava fazendo as coisas e botava a Bíblia para ouvir, mas eu sempre gostei de ler a Bíblia mesmo, pegar ela, tanto é que a minha Bíblia é toda marcada. Eu comecei a ler muito, né? Mas os momentos de avisos de Deus e interpretações nunca foi quando eu estava lendo, porque eu estava lendo, examinando. Foi quando eu estava fazendo qualquer coisa e de repente Deus abre a Bíblia. E ali eu lia, ou alguém chegava para mim, dizia um capítulo de alguma coisa e de repente eu já não enxergava aquilo mais. Isso é por Deus, não é a gente que vai chegar aqui, eu vou passar o dia todo lendo agora, aí eu vou entender. Não, não é assim. É Deus que faz isso. E você peça para Ele, Senhor, eu quero ter sabedoria para eu não ser enganada por mim mesmo e nem pelos homens. Me dê sabedoria, entendimento, discernimento, porque eu quero, Senhor, vigiar quanto à minha vida. Então Deus vai te mostrar, porque você não vai se gloriar, usar isso para ganhar dinheiro, para dizer que é o power, cristão power. Eu sou, Deus me revela as coisas. Aí Deus só vai revelar o superficial, né? Vai ser só coisas chulas, né? Porque a verdade mesmo tá escondida aqui dentro, na Bíblia. Então vamos lá para a leitura, né, gente? Aí, Flávia, foi engraçado. Tu lembra que eu ficava, meu Deus, menina, mas tu mandava mensagem. Agora, quando tu não manda, eu fico com saudade de tu. Que agora Deus te mostra as coisas, né? Porque, graças a Deus, eu fico muito feliz com isso. Mas no primeiro dia que eu vi, ali não tinha como não, meu irmão. Ali eu vi que o Espírito Santo de Deus estava contigo. Porque na hora que tu mandou, eu não lembro do que foi. Um texto enorme. Aí eu disse, peraí, vou me sentar aqui para eu ver o que essa irmã tá falando. Aí, quando eu começo lendo as primeiras frases, aí, Jesus, glória a Deus. Aí, minha irmã, eu vi que o Espírito Santo de Deus estava abrindo, tinha aberto os seus olhos e os seus ouvidos. Que ele não abre só os olhos, os ouvidos também. Por que os ouvidos? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa fé que é gerada é para você crer no sobrenatural. E o sobrenatural é você enxergar além, meu irmão. Não é coisas que o mundo prega. Aí você vai numa igreja dessa, o pessoal tá lá dizendo, eis que você vai ter um carro, você vai ter um casamento abençoado, vai construir uma casa na Flórida, o governo, você vai conhecer Donald Trump, Bolsonaro vai vir na igreja nossa, isso é bênção. É o show do Silvio Santos. Só falta, meu irmão, pelo amor de Deus. É uma paranoia, é uma loucura. Não dá pra mim, não. Não dá, não, irmão. Eu já tentei, assim. Só que quando eu chego nessas igrejas, é um show, meu irmão. Fico envergonhada. Vergonha alheia. Eu fico me coçando, me dá um nervoso. Quando vem com heresia, com besteira. Deus não tá preocupado, meu irmão. As coisas que nós precisamos, Ele conhece. Ele sabe que o ser humano tem necessidade das coisas. Eu não preciso ficar, Deus, não dobro o meu joelho para ficar ali martelando coisas com Deus. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor. Não. Poxa, é claro que tem situações que nós passamos por provações e algumas situações que a gente chora e a carne angustia, a gente vai desabafar com Deus. Desabafar. Senhor, estou sofrendo por isso, Pai. Em nome de Jesus, me livre disso. Sabe? Oração é diálogo, é uma conversa franca com Deus. Ninguém vai orar a Deus e precisa fazer uma oração eloquente, precisa ser sincero. Falar é a verdade com Deus, que ninguém engana Deus, não. Deus não está atrás de oração, de uma oratória.
Ele quer uma verdade que você vai dizer ali. E eu dizia, olha, Senhor, que história é essa que meu marido está dizendo aí, negócio de mar? E, não vai, se toma banho aí, que quando ele vir o mar não existirá mais. Que história é essa, Deus? Eu falei, na minha mente. Que foi o que eu comecei iniciando na live, eu falei isso. Aí eu disse, não, Senhor, tem alguma coisa disso aí, não é nada. Há enigmas, eu dizia, há enigmas, Senhor. Tu escondesse aqui dentro, quero saber. Aí teve um dia que estava tendo um negócio na Globo, falando que das guerras de Israel, Israel, orem por Israel, a paz de Israel. Isso eu não fazia live não com vocês, nada não, ainda não. A paz de Israel, eu dizia, meu Deus, desde que eu sou criança, esse povo diz que vive em guerra. Eu ia pesquisar, não tava guerra lá, era guerra na Palestina. Aí eu ficava assim, disse, que loucura. Aí os pastores, aí minhas primas mandavam vídeo do Lamartine pra mim, eu assistia, maratonava. Apocalipse, Apocalipse. E eu ficava interrogando a Deus, perguntando algumas coisas que não se encaixavam. Aí disse, o mar não existirá mais, o templo vai ser reconstruído. Eu disse, onde tem isso na Bíblia? Deus disse que não era para reconstruir nada. E esse povo não crê em Deus, por que o povo idolatra? E comecei perguntando a Deus. E eu ficava sempre perguntando e não havia resposta. Aí quando o Senhor me chamou, que disse que eu tinha que pregar aqui, foi quando ele começou a abrir os meus olhos. Aí ele disse, o mar é essa divisão aí, ó. Que Elon Musk diz que foi lá em Marte, do jeito que o homem é. Se ele tivesse ido, ele já estava lá negociando. Ele manda o povo ir, que ele nem ir ele vai naqueles foguetes. Aquilo é uma farsa. Ali em cima, a Bíblia diz no livro de Jó, ali é águas. E eu tive uma visão na praia, um dia, no mar. E Deus me mostrou, eu fiquei quase cega. Eu contei esse testemunho para vocês. E eu pedi a Deus, meu Deus, não posso ficar cega, Senhor. Eu fiquei desesperada, saí correndo de dentro d'água. Que eu ia contar na época e não podia. Deus me deu a visão. E na época Deus disse, se você contar, você vai ficar cega. Aí eu peguei e ia contar pro meu filho. Quando eu ia contar, começou. Eu, meu Deus! Corri pra areia, fiquei tão desesperada. Aí tava meu marido, meu filho na água já. Eu tinha deixado todo mundo lá e fiquei. Senhor, eu prometo, eu não vou contar, Senhor. Só conto na hora que o Senhor mandar. E eu fiquei, eu não contei. Aí minha visão começou a voltar ao normal. É séria coisa, menina, é coisa pra doido. É coisa de doido, assim. Minha vida não é normal. Senhor amado. E ali eu vi. Entendeu? Ali em cima é águas. Ninguém foi nada fazer nada lá, não, ué. O homem fica aí brigando pela Venezuela. Se lá em cima tivesse coisas preciosas, já tinham arregaçado com tudo lá em Marte. Peraí, se eu só desligar aqui um... Peraí. Tá me ligando aqui. Deixa eu desativar aqui o... Pronto. Os ouvidos das irmãs que estão com fone devem ter ficado... Minha irmã, se os homens bombardeiam a Ucrânia, a Palestina, por causa de petróleo, de gás, lá no Pazaquistão, sei lá, esqueci o nome, Azerbaijão, tem cada nome esquisito, que tem gás natural, não destruíram tudo e reconstruíram, explodiram com tudo lá e reconstruíram. Diz que até as ruas é de mármore, os prédios, tudo coisa luxuosa, os árabes lá de lá. Agora tu acha que essa raça... Lá em Marte, que eles dizem Marte, tem coisas, essa criatura já não tinha ido lá, meu irmão. Isso é uma maior invenção para poder ficar lá em cima, cheio de satélite vigiando a nossa vida aqui embaixo. Pelo amor de Deus. Não tem não, meu filho, ali é águas. Por isso que há som de águas quando o Senhor desenrolar
Haverá um terremoto tão grande aqui na Terra, né, que é causado, os elementos do céu vão se desfazer em fogo porque eles vão causar uma destruição aos seres humanos. No final, é no final. Então o Senhor tira o que é seu, começa a destruição que os homens causam, e aí vai ouvir as vozes dos trovões. É sério. Mas nesse dia foi engraçado, minhas irmãs. Eu vou te falar, viu? Eu tava lá no mar. Aí o Senhor manda eu olhar para a lua. Aí eu olhei. Aí teve o negócio do sol também, né? Poxa, tu tá doido. Aquele dia eu vi um negócio que esses dias eu vi de novo. Não como do jeito que eu vi. Eu tive um sonho, né? Eu sonhei, esqueci até de dizer para vocês. Eu sonhei que do mesmo jeito que eu tive a visão, que depois Deus me permitiu eu contar, né? Do sol, que é a criação humana, mexendo, ferindo o sol, eu vi que a China tinha feito, que já até teve reportagem sobre isso, mas aí eu sonhei, né? Eu sonhei com tipo umas placas compridas assim, que eram tipo satélites flutuando no céu, que a China tinha colocado junto com o pessoal aí, esses grupos deles. Aí estavam as placas enormes flutuando, como se fosse satélite, mas era para haver intervenção dos raios solares, porque o intuito é fazer apagar uma parte, entendeu? Porque não tem como apagar tudo, não tem, né? Só no final. Aí eu sonhei isso, eu esqueci até de dizer, como é um sonho, para mim foi um sonho qualquer, não acho que, entendeu? É por causa das notícias, você acaba sonhando. Aí eu tive esse sonho aí, mas é isso. Só que no dia da visão lá no mar, meu irmão, ali não foi brincadeira não. Eu saí de dentro d'água, porque eu tive a visão, eu vi que o homem mexia no sol e que lá em cima era a água. E aí eu cheguei pro meu filho, disse, olha, eu vi um negócio lá e na hora Deus já tinha dito, não conte a ninguém, você perde a visão. Aí na hora começou ficando tudo roxo, escuro, assim, apagando, tipo assim, não, saí correndo dentro d'água. Fiquei, meu Deus, por favor, Senhor, eu prometo. Igual a história do dragão. Que eu passei anos, muitos anos, meu irmão. Eu morria de medo de contar o que aconteceu naquela noite. Que numa noite eu estava desfalecendo e o meu marido estava perto de mim. E faz muitos anos isso, muitos anos mesmo. E ele me sacudindo assim. Aí eu vi abrir assim um clarão no teto. E agora eu posso falar, né? Porque na época eu não podia falar. Só que na hora que ele fala assim, não deixa ela morrer, não sei o que, uma coisa assim. Alguém estava me ligando, aí era por isso que a live saiu do lugar, tá? Alguém estava me ligando. Eu acho que eu não vou contar esse negócio de novo, não. Deixa pra lá. Teve o tempo que eu contei e era necessário. Deixa pra lá. Mas eu vi muitas coisas. Entendeu? Muitas coisas mesmo. Esse é o motivo de eu estar convicta do que tenho feito aqui na rede social. Então vamos embora. Eu vou encerrar aqui pra gente ler os evangelhos. Ai, eu não vi mais as paredes. É uma coisa simples, mas eu acho que não é para eu contar mais não. Já chegou o momento que eu contei, os irmãos viram isso. E não vai interferir em nada não, agora não, meus irmãos. Entendam isso. Eu vou ler as escrituras que vai fazer mais sentido. Eu vou abrir outra live.